Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é mais um Café no Quintal, em que eu venho responder as perguntas que vocês me fizeram via Instagram, via comunidade aqui no YouTube, e agradecer a participação de cada um de vocês, uma participação super rica, e tentar conversar com vocês sobre temas que vocês trazem aqui, e eu adoro esse Café no Quintal, embora não tenha nenhum café por aqui, é um café. Então vamos lá? Vamos conversar. Hoje a primeira pergunta que eu vou responder é da Vratatá, a Tarsila. Vocês já conhecem o canal dela? A Tarsila é uma artista, ela declama poesias, gente, ela é uma menina assim fantástica. E que eu tive a oportunidade de conhecê-la em São Paulo por intermédio dos meninos dos Lidos e Curtidos, do Fernando e do Moisés, dois queridos maravilhosos. E eu conheci a Tarsila assim, que é super elétrica, fala, é cheia de energia, cheia de beleza, aquela menina transforma o ambiente quando ela chega. Uma delícia de pessoa, adorei conhecer, Tatá, adorei. E aí ela pergunta o seguinte: Ângela, fale sobre esse fenômeno das grandes livrarias noticiando falência e da possível ascensão dessas editoras. Lá cortou a pergunta dela. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi o que você quis perguntar em todo o contexto. Então assim, as livrarias, elas obviamente estão passando por uma reformulação, e essa reformulação é do mercado de uma maneira geral, né? As coisas estão se modificando com muita rapidez e algumas coisas estão deixando de existir, né? E a gente vai se impactando com essas mudanças, né? E nós devemos estar preparados para todas elas. Foi um tempo em que as coisas eram muito estáveis, até a gente aprender que a estabilidade ela só existe em duas situações: na morte e no dicionário. Não existe mais estabilidade. Por enquanto no emprego público, mas a gente não sabe o que vem por aí. Então assim, estabilidade não existe. Tudo está em constante movimento e às vezes o movimento é o suficiente para a gente perceber, às vezes não. Por exemplo, o meu pai criou a família inteira, né? Educou a gente, trabalhou a vida toda numa prancheta, desenhando, coisa que hoje o AutoCAD faz tranquilamente. Hoje ele não teria emprego, né, com o saber dele. Então as coisas vão se modificando, né? E as livrarias físicas, as lojas físicas, elas estão se modificando também. Primeiro assim, que a gente já sabe que, até que eu acho que as pessoas estão comprando mais livros ultimamente, né? As livrarias já foram bem menos procuradas, para falar a verdade. Hoje em dia já observo pessoas que leem mais, ou pelo menos aparentam ler mais, ou pelo menos já compram mais livros, nem que seja para entupir a casa de livro, mas já compram mais livros, enfim. Só que assim, o mercado é muito agressivo. E o que a Amazon faz, por exemplo, é muito agressivo. E as editoras, muitas vezes, elas são vítimas de calotes enormes por parte de livrarias, inclusive vou citar? Não vou citar, né? Calotes enormes, vítimas de livrarias que não pagam seus boletos, né? Então, a gente está ali numa situação muito complicada, né? Quisera eu que todos fossem como Charles Kozak e Michel Naif, que brincou com uma editora maravilhosa durante anos e que a hora que cansou parou, né? E não é um cansaço, é realmente uma reformulação do mercado. Então, assim, políticas muito agressivas de vendas, e é muito triste, por exemplo, a gente vê a Saraiva aí, uma crise decretando falência, né? Hoje você entra na Saraiva, quase não tem livro. O que a gente vê são telefones celulares, CDs. Quem é que compra CD hoje em dia, por exemplo? Ninguém mais compra CD, né? Tirando as pessoas assim mais resistentes, né? Não se compra mais CD. Hoje em dia você tem o Spotify, então as coisas vão se modificando. Quem é que compra filme para ficar assistindo em casa? Você tem Netflix, você tem outras formas de ver os filmes. Então as coisas vão se modificando e muito rápido, né? As agências de turismo, por exemplo, antigamente vendiam, ganhavam muito dinheiro vendendo viagens, vendendo sonhos. Hoje em dia são muito poucas pessoas que recorrem à agência de turismo, né? As mais safas, assim, elas fazem tudo pela internet, resolvem pelo Book, compram passagem aérea pelo site, pelo Decolar, montam seus esquemas de viagem, né? Eu mesma, quando vou fazer minhas viagens, eu sempre dou uma olhadinha na rua, no Google Street View, aonde é que eu vou ficar, perto de onde. Enfim, né? As coisas estão se modificando muito rápido, e a gente tem que observar esse fenômeno, né?
O mercado está cada vez mais agressivo, ele tem se modificado e as coisas vão, infelizmente. Eu sou meio Don Quixote com essas coisas, né? Eu fui contar para vocês que eu fui comprar o livro O Dono do Morro, né? E eu vi num site que estava mais em conta, mas eu comprei numa livraria física e falei para o vendedor, olha, eu vou comprar aqui para ajudar o teu emprego. Mas a gente sabe que estão com os dias contados, né? As livrarias mesmo são muito poucas, elas não vão durar por muito tempo. Enfim, eu vejo com alguma tristeza, porque eu sou frequentadora de livraria e eu ensinei meu filho a frequentar a livraria. E nós vamos juntos à livraria. Então, quando a gente tem, por exemplo, um final de semana juntos no Rio, em São Paulo, a gente vai para uma livraria, perde um tempo lá dentro. Não perde um tempo, não, a gente ganha tempo, né? Então a gente passeia por ali, roda, vamos ver as publicações e toma um café e senta, e é gostoso você cheirar livro, né? Você pega o livro, você faz assim, ó. Já lembrei da Rita, do Cheirando o Livro. É uma delícia, vicia isso aqui. Mas hoje em dia você tem o Kindle para você ler, que é muito barato, né? Você compra livro. Teve um livro que até eu disse para uma amiga, né? Compra esse livro aqui, ela pagou em 99. Tem livro que você baixa gratuitamente, você, né, empresta livro, volta, enfim. As coisas estão se modificando e a gente precisa estar pronto para essa modificação do mercado, né? Se refazer, sempre, né? E aí a Vitória Caterina Makeup, ela diz o seguinte, você anota quais os livros que lê no ano, anota à mão ou usa algum aplicativo? Vitória, querida, já fiz muito isso. Anotava, fazia fichamento, guardava fichinha. Hoje em dia eu tento anotar nos caderninhos de leitura que eu ganho, os livros, mas não estou tão disciplinada assim, não. Eu deixo passar e aí não anoto, a hora que eu vejo já foi. E aí eu fico pensando, tá, eu vou anotar pra quê? Quem é que vai, a quem interessa? Hoje eu tô numa fase da minha vida que eu tô assim, a quem interessa? Então eu olho assim na estante ali. Se eu tento me olhar, eu dou uma olhadinha ali no livro, me lembro mais ou menos da história e passo adiante. Eu tô ficando assim mais desprendida dessas coisas, eu não tô mais me apegando muito, né? Então anotar tudo, né? Manter aquilo tudo organizado. Pra quê, né? Eu vou morrer, as pessoas vão pegar toda essa minha organização, vou jogar na lata de lixo. Então eu já tô pensando assim, né? Fico me desfazendo. Então, assim, não anoto mais, nem aplicativo. Eu até tenho o Scooby lá, mas eu não consigo anotar, eu não tenho tempo para isso também. Né? Para eu gerenciar o meu tempo, né, as minhas horas, eu sofro bastante, porque eu gostaria que o dia tivesse mais horas do que ele tem. Eu não dou conta só com 24 horas, eu durmo muito pouco. Eu trabalho muito, tenho muita coisa para fazer, quero ler muita coisa, quero aprender muita coisa, enfim, tudo que eu quero, não dá tempo, não dá tempo. E eu tento, mas assim mesmo é coisa de doido, né? E deixa eu ver uma outra pergunta aqui que vocês mandaram para mim. Vamos lá. A Manu Ritz, a Manuela, ela pergunta assim para mim: o que te tira do sério? O que te irrita? Olha, Manu, tem muita coisa que me irrita. Eu sou uma pessoa assim mais ou menos irritadiça. Embora eu tenha lutado contra isso, que é uma coisa assim, coisas que me irritam. Primeiro, gente lerda. Nossa, eu tenho um problema com aquelas pessoas que... Eu sou muito acelerada. Então, quando as pessoas assim, elas são... Então você vai vendo assim, né? Tá ali no caixa do mercado, aí depois que passa tudo, que a pessoa vai e entrega a nota, aí que a pessoa vai lá, tenta abrir a bolsa e começa a pegar ali onde está o cartão. Eu falo assim, não, por que eu não tenho o cartão na mão? Ou então aquelas pessoas na fila do aeroporto, já sabe que vai pedir o passaporte, a passagem? Deixa aquilo na mão. Não, aí quando chega lá na fila, quando chega no guichê, aí que vai abrir a mochila para pegar o passaporte, aí vai procurar a passagem, aí não acha. Enfim, são essas situações assim que realmente elas me irritam. Outra coisa que me irrita bastante é tubo de ketchup entupido. Quando eu pego aquele tubo, né, aquela pasta assim, de ketchup seco, entupido, aquilo me irrita. Aí eu fico, que ódio que eu tenho que lavar pra limpar. Deixa eu ver outra coisa que me irrita muito, deboche. Nossa, eu tenho pavor de gente debochada. Você tá conversando com a pessoa tá assim, aham, é. Ai, eu já fico assim, não converso mais. Né? Então, ultimamente eu tenho feito assim, né? Quando a pessoa começa com essa irritação, assim, tentando me irritar através do deboche, eu paro e fico olhando. Não respondo. E sai. Pronto.
Eu não brigo mais, eu não discuto mais, eu evito esse tipo de coisa. Outra coisa que me irrita bastante, Manu, deixa eu ver, tem tanta coisa que me irrita, Manuela. Fila. Ai, quando eu pego uma fila assim enorme já me irrita. Engarrafamento, eu fico um pouco irritada. Eu fico um pouco irritada com isso. Ah, tem mais coisa. Tem mais coisa que me irrita. Gente que chega no restaurante e começa a conversar nas alturas. Como se fosse a cozinha da casa. Eu fico realmente perturbada. Então, assim, né, eu acho que todo mundo pode conversar, todo mundo pode ser alegre, vamos conviver harmoniosamente. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão cada vez mais individualistas. Então, elas não se preocupam se quem está do lado está interessado na história, né? E, enfim, elas começam a expor ali as suas intimidades, aquilo, eu vou ficando assim meio... Então, assim, é o tipo da coisa que eu não gosto, assim, sabe? Aquele barulho, aquela... e aí eu tenho evitado mesmo. Então, assim, eu já tenho assim, os lugares que eu gosto de ir, que eu já sei que é assim que vou funcionar, e deixo aquelas pessoas que gostam de fazer bastante barulho para aqueles outros lugares que elas gostam de fazer barulho, deixa elas fazerem barulho, então eu vou para um lugar, elas vão para o outro, a gente coexiste harmonicamente, né? Uma coisa também que eu fico bastante irritada é quando eu vejo os pais, essa permissividade, por exemplo, com os filhos em lugares públicos, né? Vão para um restaurante, começa a pegar canudo, palito, sal e começa a brincar com aquilo como se aquilo fosse brinquedo na mesa. Eles estão se distraindo com uma coisa que custa dinheiro para o restaurante. Então aquilo é uma coisa que me chateia, né? E também assim, as crianças correndo no restaurante, os garçons, coitados, com bandeja ali, tentando desviar das crianças, e as crianças importunando, e os pais achando que aquilo tudo é saúde, né? Que elas estão exercendo a infância. E não é nada disso, né? Eu gosto muito assim de restaurante onde tem um parquinho, que as crianças ficam ali brincando, né? De vez em quando eu vou lá no parquinho, converso com elas, né? E bato papo ali, observo as crianças brincando. E lá dentro do restaurante os garçons podem trabalhar tranquilamente, sem se desviar, sem ficar tentando equilibrar como é que eu digo, as bandejas nas mesas, enfim, eu acho isso um pouco chato, assim, né? Então, eu gosto muito de restaurante, assim, quando tem parquinho do lado, que daí eu vejo as crianças, tá todo mundo brincando no espaço de brincar, né? E eu fico muito chateada quando eu vejo os pais permitindo que os filhos façam tudo isso, incomodando as outras pessoas, né? Teve uma vez que eu achei até muito engraçado, assim, não me incomodei. Eu tava sentada, almoçando, né? E aí chegou um garotinho pra mim, ele saiu lá da mesa dos pais dele, né? Ele virou assim pra mim e falou assim, você tá comendo sozinha? Eu falei, tô. E você vai comer tudo? Eu falei, vou. Eu posso ficar aqui com você? Eu falei, pode, claro, senta aqui. Aí ele falou assim, você me dá um pouco da sua comida? Eu falei, claro. Aí peguei um pratinho, coloquei um pouquinho ali pra ele. Ele falou assim, é porque eu não gosto de comer sozinho. Eu falei assim, mas você não tá sozinho, né? Você tá com a sua família. Ele virou pra mim e falou assim, mas você tá. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que gracinha. E aí ele foi, sentou, ele começou a conversar comigo e sentou, conversou. E a mãe veio, né? Nossa, você tá incomodando? Ele falou, absolutamente, ele tá me fazendo companhia. Se você quiser deixar ele aqui, pra mim é um prazer. Aí a mãe dele pra mim, pra mim vai ser um descanso, então eu posso deixar? Eu falei, claro, deixa sim. Aí ele sentou ali, ficou conversando, foi um fofo, né? Tem uma outra experiência muito interessante que aconteceu com criança em restaurante. Tem uma vez que eu estava no self-service, perto do lugar onde eu trabalho. E tinha um menino na mesa do lado, mas ele estava perturbando. Ele já tinha jogado batata no chão, arroz no chão, tudo que é possível. A mãe não tinha o menor controle sobre ele. E eu estava assim, até querendo comer depressa para poder ir embora e me livrar daquele menino ali. E aí chegou uma amiga e falou assim, me cumprimentou, e Ângela, tudo bem? Como é que vai? Como é que tá a vida? Eu falei, tá tudo ótimo, continuo trabalhando como ajudante do Papai Noel. Aí ela olhou pra mim, arregalou o olho, quando eu olhei assim, tinha uma pessoa de olho arregalado. Aí ela falou assim, é mesmo? Você tá trabalhando? Eu falei, pois é, eu continuo anotando o nome das pessoas que são boazinhas para a lista que vai ganhar presente. E também anoto o nome das crianças que não sabem se comportar na lista que não vai ganhar presente. E eu tenho feito isso, estou passeando aqui pela cidade já anotando para o Natal.
Aí ela falou, ah, então tá bom. Aí ela foi embora, né? Aí daqui a pouco eu olhei assim pro lado, ele, oi, meu nome é Pedro. Eu falei, oi Pedro, tudo bom? Eu já sei que seu nome é Pedro. Ele falou assim, você anotou meu nome? Eu falei, claro, anotei sim. E eu tô na lista do bonzinho ou do malzinho? Eu falei, o que que você acha, Pedro? O que que você acha? A mãe quieta, né? A mãe deixou eu conversar com ele. Eu falei, o que que você acha, Pedro? Você tá na lista do bonzinho ou do malzinho? Aí ele falou assim, ah, eu acho que eu não vou ganhar presente. Eu falei, não, calma. Ainda falta muito para o Natal. Se você se comportar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu telefone com a sua mãe, e se você se comportar, a sua mãe pode me ligar e eu coloco o seu nome na lista dos bonzinhos que vai ganhar presente de Natal. Aí ele começou, ah, então tá, meu nome é Pedro. Eu falei, já sei que seu nome é Pedro. Aí ele batia assim as batatas assim comigo, ó, vou papar tudo. E aí a mãe dele falou assim, muito obrigada. Eu falei, de nada. E saí do restaurante. Ou seja, só um pouquinho de pulso. As crianças, elas são incontornáveis, gente. Que isso? Você pode ensinar as pessoas, né, a se comportar, negociar com elas, né? As crianças precisam ser educadas, só isso, né? Elas são crianças, né? Elas só não podem atrapalhar os adultos. E elas precisam ser crianças no tempo que elas são crianças. Então, assim, né? São essas coisas assim, mais ou menos, que me irritam. Eu espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, Manu. Foi um prazer ter você aqui. Eu sei que você fez outras perguntas e eu vou respondendo ao longo de outros cafés, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Tchau, até a próxima.